E, por final, eu acho que foram todos, me peço perdão se não fosse, eu gostaria de fazer uma menção a alguns irmãos que sempre se fazem presentes aqui nos eventos, nas sessões, cerimônias do Grande Oriente de São Paulo. Recentemente, todos nós acompanhamos o drama vivido no começo do ano de um povo. O Grande Oriente de São Paulo, de uma certa forma, também colaborou com suas lojas. E eu gostaria de fazer essa menção com respeito de todos vocês, a todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos de coração e divinos, mas, sobretudo, vou pedir de forma respeitosa de vocês, a todos os irmãos, aqueles que foram os heróis do salvamento e aquele povo que nos mostra o quando podemos recomeçar. E eu não vou pedir um minuto de silêncio, eu vou pedir um minuto de salva de palmas. Muito obrigado, meus irmãos. Eu gostaria de chamar a presença no palco do nosso querido irmão Rui Stralioto. Por favor, há uma placa para ser entregue da Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Sul. Ficou difícil, muito difícil. E eu estou aqui como uma espécie de quebra de protocolo, porque só agora pela manhã chegou a placa às minhas mãos. No nosso estado, todos conhecem a tragédia, porque está passando, o que dificultou e impossibilitou o sereníssimo grão-mestre João Batista estar presente hoje, Silveira. Então, ele me fez portador disso, fez chegar a São Paulo, chegou hoje pela manhã. Mas eu quero dizer para os irmãos e para todos os senhores que papéis e placas, metais, não traduzem sentimentos com fidelidade. Eles são uma espécie de testemunho de que existe esse apreço, né, e esse sentimento fraterno, puramente fraterno. Aquele que não depende de nenhuma razão subjacente para existir, simplesmente existe. E é exatamente isso que nós sentimos e que o meu grão-mestre pediu que eu transmitisse de viva voz para os irmãos. Não foi a tragédia, não foi a generosidade dos irmãos do GOSP que nos uniu. Nós estamos unidos há muito tempo. Há muito tempo. Porque o nosso amor é de sinceridade. Nós não somos fraternos porque somos irmãos. Nós somos fraternos porque nós nos amamos. Essa é a realidade. É uma manhã de muitas emoções. Eu vi lágrimas aqui, na hora do hino. Eu vi lágrimas, sentei ali. E me ocorreu que foram lágrimas de homens vencedores. Porque vencedores são aqueles que riem, que são capazes e têm a coragem de chorar, mas que, acima de tudo, vivem intensamente a vida, porque sentem em si a responsabilidade, como dizia Leon Denis, de deixar o mundo melhor do que quando nele entraram. É isso que se percebe no gospel. Eu olho para o irmão Baluque. Eu sei exatamente o que tu está sentindo, porque eu senti coisa semelhante. Não há nenhum sentimento de maior sublimidade que o sentimento do dever cumprido. E esse sentimento se percebe no semblante
de todos os irmãos que convivem conosco. É lá que se lê, na verdade, a nota que estão dando. O gospel, talvez, eu sempre digo que nós vemos e ouvimos o que todos veem e ouvem. Mas nós precisamos ser capazes de pensar o que nem todos são capazes de pensar. Não há nada por acaso. Nada acontece de surpresa. Acreditar no acaso, meu avô me dizia, é desacreditar na lógica do poder criador. Porque ele sabe por que tem que acontecer as coisas. Eu sei, Baluch, que a tua liderança foi um grande sonho. E o grande líder é aquele que consegue seduzir os seus pares para sonharem com ele o mesmo sonho. E aqui no gospel se percebe isso. Eu só ouço falar de fraternidade aqui. Isso é comovente. Eu fui arrebatado por isso. Eu falei ontem, no jantar, que eu já estive mais vezes aqui no gospel do que na minha grande loja, lá perto. Porque essa identidade com o sentimento de pureza que eu vejo, eu nunca vi ninguém falar de outras pessoas aqui. Eu só vi pessoas falarem de ideias, de princípios, de valores, que coisas que produzem crescimento intelectual, espiritual e até material. Esse prédio não existe por acaso. É do dinamismo, da força, da renúncia de cada um dos irmãos do gospel. Meus irmãos, vocês têm uma história fantástica para contar. Vocês têm uma história que poucos têm para contar. Cultivem isso. Preservem isso. Que isso vai honrar os filhos de vossos filhos. Então, Baluch, eu olho para você, eu percebo a emoção que tu está sentindo. Eu percebo. A experiência é aquilo que o tempo dá a homens que são capazes de sonhar, a seres humanos que são capazes, que são efetivamente humanos, né? Porque aqueles que não têm esses ideais, o tempo apenas envelhece. Né? E o legado que você deixa é uma grande responsabilidade, Renato e Bento, uma grande responsabilidade. E até vai ser facilitado, porque você sabe que terão sempre um oráculo ao vosso dispor para dar as suas opiniões. Eu sempre dizia isso na minha grande loja. Ex-grão-mestre não é para se meter no serviço de grão-mestre, é para ficar disponível para as necessidades eventuais. Eu vejo isso no semblante de vocês. As autoridades que presidem os poderes institucionais do gospel, eu também saúdo os ex-grão-mestres. Eu quero fazer um destaque, Renato. Eu olho para lá, eu vejo uma comitiva e uma representação da Grande Loja de São Paulo. 1, 2, 3, 4 ex-grão-mestres da Grande Loja de São Paulo. E eu vejo os irmãos aqui com o coração na mão, porque comungam desses mesmos sentimentos de fraternidade. É essa a identidade que nos faz verdadeiramente irmãos e que nos transforma em amigos. E isto é mais importante ainda. Mas eu não vim aqui para isso. E a emoção faz com que eu só me permito dizer que o meu coração está cheio. O Paulo de Tarso dizia isso. Eu me permito só falar daquilo que meu coração está cheio. E essa foi uma manhã de emoções imensuráveis. Vou cumprir com o meu dever, senão meu grão-mestre é capaz de me demitir. Eu não vou ler a placa, mas eu vou entregar essa placa para os irmãos
que ela manifesta a gratidão da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, pelo dinamismo, pela generosidade e por tudo quanto o GOSP fez por nós, e que nós sabemos que toda a maçonaria no Brasil inteiro o fez. Com certeza. Estou olhando aqui os irmãos da GLESP, todos foram grandes contribuintes. A sensibilidade, meu avô dizia que a desgraça une mais que a felicidade. Eu não quero dizer que isso seja totalmente verdadeiro, mas ela nos faz refletir sobre aquilo que nós precisamos superar. E essa questão de superar dificuldades é a especialidade do GOSP, porque transformou todas as dificuldades em desafios e venceu a todos os desafios. Por isso que vocês são vencedores. O meu grão-mestre, João Batista de Carvalho Silveira, vai ficar muito feliz. Ele gostaria de estar aqui. Eu estou entregando essa placa. Na verdade, a placa que eu pensei que ele ia me mandar era uma placa enorme para ser fixada numa parede, né? Mas, enfim, nós não comentamos sobre isso. Tá? Parabéns ao GOSP. Vocês são privilegiados. Vocês são a fraternidade. O GOSP não será grande, ele já é grande. Ele já é grande. Uma obediência com quase 9.000 obreiros, mais de 330 lojas, centenária, e que, não podendo, Baluque, realizar aquele sonho de união da maçonaria brasileira por outros meios, não hesitou em sacrificar-se para que aquilo que parecia uma utopia se acelerasse no processo que se fala de maçonaria brasileira unida. E que uniu três das vertentes da maçonaria brasileira. Esse sacrifício merece uma gratidão e certamente a tereis no futuro, de terem sido protagonistas, porque maçonaria não se estuda, não se explica, maçonaria se pratica. Muito obrigado, meus irmãos. Foram as palavras do nosso querido irmão Paz, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Sul, Rui Stralioto, sempre de forma generosa, que nos traz as palavras aqui também.